Jesus, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada pessoa que vai ouvir, Senhor, este culto, Senhor, que vai acompanhar este culto, para que Teu nome venha a ser glorificado. Ajuda cada pessoa, Senhor, em cada área, Senhor, em cada necessidade, que o Senhor possa estar com cada pessoa, em nome de Jesus, é o que te peço hoje e sempre, amém e amém. Glória a Deus. Estarei louvando o hino número 8 da harpa, amém? É
da harpa também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti.
Glória a Deus. Nós já vamos para a palavra do Senhor. Você que está chegando conosco, aí agora nós estamos acompanhando nas terças e na sexta-feira, nós estamos acompanhando um livro da Bíblia, fazendo uma visão panorâmica do livro da Bíblia. Eu gostaria de convidar o irmão Daniel, lá mesmo, para estar lendo lá mesmo o Apocalipse capítulo 1, pode ser, irmão Daniel? Glória a Deus. Está fiel aí, né? Glória a Deus. Falar em fidelidade, irmãos, nós já estamos com a nossa Missão de Paz News. Logo você vai ter aí o link da Missão de Paz News para você ouvir na sua casa 24 horas adoração, louvor e palavra, né? Nós já estamos preparando a Missão de Paz News nos últimos dias, já estamos trabalhando e logo vai chegar nas suas mãos, ou seja, você vai estar mais próximo de nós vamos estar mais próximo de você 24 horas, né? Glória a Deus. Tem muitas horas que a gente perde tanto tempo e precisamos escutar, ouvir coisas que nos alegram o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma. Amém? Bom, Daniel, pode ler. Apocalipse capítulo 1. Capítulo. É? Isso. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia, Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo.
e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Continua? Amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos estar orando por você agora. Nós vamos estar orando para que o Senhor possa alcançar a tua vida aí e abençoar, porque eu sei que várias pessoas que está ouvindo aí está preocupada com alguma coisa, está ansiosa com alguma coisa, e eu sei também que está ansiosos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Lembrando que hoje nós vamos comentar uma visão bem panorâmica, bem simplória do livro de Apocalipse, tá bom? Vamos ter uma visão rápida do livro de Apocalipse, e eu quero aqui falar com os irmãos que tem um pedido de oração. Que tem um pedido de oração, você pode manifestar aí. Se nós não vermos agora, depois nós vamos, no final do culto, nós vamos estar orando por você, amém? Nós vamos já estar orando agora, para que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Glória a Deus. Espírito Santo, é nesta noite, Senhor, que nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, na beleza da sua santidade, e sabemos que o Senhor, aleluia, é quem tudo pode. Pai de amor, Deus de glória, eu te amo e te adoro, aleluia, porque o Senhor tem feito maravilha na vida da tua igreja. Eu quero orar, Senhor, em favor de cada pessoa que está conosco aí ao vivo. Quero orar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã. Quero orar, Senhor, por aqueles aqui da cidade de São Paulo, aqueles aí da cidade de Mongaguá, aqueles aí de Minas. Pai de poder, em nome de Jesus, que as tuas mãos poderosas possam estar sobre a vida de cada um. Pai, derrama do teu poder, derrama da tua autoridade, ó Espírito Santo, que cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, aleluia, possa receber de ti a parte espiritual que esta pessoa necessita, o milagre que esta pessoa necessita. Ó Pai de amor, Deus de glória, é o que te peço hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, muito em breve nós vamos estar aí com a nossa Rádio News, ou Missões de Paz News. Muito em breve já vamos estar soltando. Eu acredito que nos próximos 10 dias, 15 dias máximo, nós já vamos estar soltando aí a nossa Rádio Missões de Paz News, né? Para você ficar mais próximo de Deus 24 horas, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar ouvindo um louvor pela irmã Carol. Vocês buscam para o Senhor? Amém. Digna Cordeiro, digna Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é.
Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos neste momento estar fazendo uma oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Não sei o que se passa na sua casa, não sei o que se passa aonde você está, não sei o que se passa a você que está me ouvindo, mas eu sei que Deus é aquele que pode operar em pequenas causas, em grandes causas. É Deus que opera em detalhes que a gente não entende, amém? Meu Deus amado Pai eterno, queremos te agradecer uma vez mais, meu Pai, por poder estar em tua casa, por poder estar, meu Pai, em tua presença, meu Pai, por poder estar te louvando, te adorando, meu Pai, falando contigo, Senhor Jesus. Queremos te agradecer por mais uma oportunidade, meu Deus amado, de poder ouvir a tua voz, de poder te sentir, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor alcance, meu Deus amado, a todos que estão nos ouvindo nessa noite, meu Pai eterno. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos ouvindo porque são nossos vizinhos, aqueles que estão nos ouvindo, meu Pai eterno, seja por onde for, meu Pai, eu quero que o Senhor alcance, meu Pai, que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, meu Deus amado, porque não sabemos o que se passa, o que acontece, mas o Senhor é aquele que vê, meu Pai, todas as coisas, aquele que compreende, entende, meu Deus amado, e entra nas causas que são impossíveis, meu Pai. O homem pode até dizer que não, o inferno pode até se levantar e dizer que vai tudo acabar, que vai tudo parar, mas o Senhor é um Deus de esperança, o Senhor é um Deus que dá vitória, o Senhor é um Deus que capacita, que fortalece. Meu Deus, nos ajuda a continuar em tua casa, nos ajuda, meu Pai, a continuar te louvando, te adorando e bendizendo o seu nome. Senhor Jesus, eu quero te pedir, meu Deus amado, que o Senhor vá de encontro a todos que estão doentes, meu Pai, a todos que estão no leito de hospital neste momento, a todos que estão, meu Deus amado, seja lá como que for, meu Pai, que o Senhor vá de encontro, que o Senhor vá curando, que o Senhor vá, meu Deus amado, sarando, meu Deus amado, porque o Senhor é o Deus que pode agir, papai. Eu quero te pedir também, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus amado, nos livrando, meu Pai, desta epidemia que está acontecendo, meu Pai eterno, que o Senhor possa, meu Deus amado, curar, meu Pai, possa sarar, meu Pai, e possa fazer milagre, porque só o Senhor é quem pode agir, só o Senhor é quem pode fazer milagre, restaura, cura, liberta, transforma, meu Deus amado, e venha operar, papai, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Desde já, papai, é o que eu quero te pedir, Senhor, e te agradecer em nome do Senhor Jesus. Para encerrar apenas mais um culto normal, para as irmãs que iriam orar, era apenas mais uma oração, e para os jovens que ensaiaram, para cantar no conjunto, era mais um louvor em que sentiam a função do Espírito Santo. Para o pastor era mais um sermão, para as crianças era mais uma vez na escolinha iam aprender a lição, e para o pregador que foi convidado para pregar, e para o cantor que foi convidado para cantar.
Glória a Deus. Nós estamos chegando já a hora de nós estudarmos um pouquinho. Não dá tempo de nós meditarmos no livro de Apocalipse da forma que nós precisamos. Mas nós vamos marcar aqui um simpósio, qualquer hora, ou um fórum um fórum Apocalipse, podemos dizer assim. Para quê, irmão? Para que nós possamos meditar no livro de Apocalipse com mais profundidade. Hoje eu gostaria de dar uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Deixa eu ver quantas pessoas estão comigo aqui. Deixa eu me dar uma olhadinha aqui, curiar aqui um pouquinho. Não sei como que faz aqui. Aqui. Parou aí, não? Glória a Deus. Amados, o livro de Apocalipse, a primeira coisa que nós precisamos conhecer do livro de Apocalipse é o significado de Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? É bem verdade que tem muita gente que observa o livro de Apocalipse como o livro das coisas ocultas. Tem gente que fala, o Apocalipse é muito difícil, tem muitas coisas ocultas. Mas na verdade, irmão, o livro de Apocalipse chama-se Revelação. O livro de Apocalipse é um livro escatológico, sim. Um livro que trata das coisas do fim, sim. Mas o propósito, ou melhor dizendo, o tema do capítulo ou do livro de Apocalipse é a consumação, ou seja, a revelação. Eu falo também, irmãos, que no livro de Apocalipse é onde se trata, antes de eu falar de Jesus um pouquinho, eu quero falar sobre quem escreve esse livro. Quem escreve esse livro, ele escreve outros livros. Há pessoas que levam o livro de Apocalipse como não sendo o apóstolo João escrevendo. Mas eu creio pela linguagem, pela maneira de falar, é o mesmo João. Que João é esse, irmão Daniel? Aquele que via uma necessidade de escrever, aquela que havia uma preocupação de que a igreja continuasse santa, que a igreja continuasse fiel. Pode deixar que eu fico quieto. Pode ficar tranquilo. Eu não vou sair daqui não. Vamos treinar para isso. Esse João que preocupava que o evangelho, a fé, não saísse da vida da igreja. O amor primitivo, ou seja, a fé genuína em Jesus, não saísse da vida dos cristãos, que veio aconselhando os irmãos a continuar no propósito. E é bem verdade que Apocalipse, muitas coisas estavam ocultas. Só que no livro de Apocalipse ele vai dar uma clareza para nós. Ele vai dar um outro campo, vai abrir portas, janelas para linhagem de pensamentos. E uma coisa que eu vejo na exposição central do livro de Apocalipse é Jesus Cristo sendo revelado em glória.
lembra que uma das maiores preocupações dos livros de João, quem estudou comigo sabe que uma das maiores preocupações do livro de João é colocar uma fé em um Jesus, não só um Jesus como homem natural, mas um Jesus que tinha um poder sobre algo sobrenatural. Ou seja, João consegue trazer a visão de Jesus, um Jesus Deus, um Jesus poderoso, um Jesus que tudo pode, um Jesus que muda a história, um Jesus que era o Verbo. Parece que deu uma cortada aí, não? Foi a minha internet. Um Jesus que muda a história, um Jesus que faz as coisas acontecerem. E nós, observando a vida de João, nós vamos perceber que há uma preocupação em João, há uma preocupação de transmitir esse Jesus como um Deus. E ele fala lá no princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito, lá depois ele vai falar que nada do que foi feito sem esse Verbo, ou sem esse Jesus. E uma coisa que nos chama a atenção, dá uma acompanhada aqui, eu preciso saber se está chegando lá. Então dá uma olhada na minha internet e depois me passa para mim. Então esse João, ele tinha essa linguagem, irmão Divaldo, ele tinha essa linguagem de conseguir transmitir uma mensagem de Jesus como uma autoridade. Porém aqui, nós vamos perceber que o que João está passando já não era mais o que João queria. Nós vamos perceber no capítulo 1, no versículo 1, que ele vai dizer assim, olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos coisas que em brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Aí vai lá, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí você percebe que João, embora ele tenha esta facilidade, e eu até vou dizer de uma forma diferente, ele teve esse encontro, ou ele foi levado até ele um anjo com a responsabilidade de transmitir a João o que iria acontecer. Agora, o que faz João receber essa palavra? Por que esta palavra, esta profecia ou esta revelação não foi dada a outro profeta ou a outro apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Porque na verdade João aqui é um discípulo que reconhece, ele tem um linguajar diferente quando se olha para Jesus. Ele conseguia compreender Deus em Cristo, ele conseguia transpassar o poder sobrenatural que estava sobre Jesus. E esse João recebe então a palavra de quem? De Deus, transmitida através de um anjo, ou seja, recebe de Jesus,
transmitida através de um anjo, e a qual notificou a João que era servo do Senhor. E nesta parte eu aprendo, irmão Daniel, tem gente que quer até aprender de Jesus, mas não tem como aprender de Jesus se não pôr a mente em Jesus. É como nós tivermos, quando eu falo nós, estou falando nós homens. O homem vai administrar lá um fogão. A mulher tem facilidade de estar cozinhando um arroz, um macarrão, um feijão, tudo ao mesmo tempo. Tem facilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, faz café, cuida da criança, passa vassoura na casa, né? Tudo ao mesmo tempo ela consegue. Mas nós temos uma dificuldade, porque, principalmente eu sou muito centrado, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar direcionado, o pensamento tem que estar direcionado. E o que eu vejo aqui, que o pensamento de João não mudou desde o dia da sua conversão. Ele entendia que Jesus foi enviado de Deus, foi para cumprir a palavra de Deus, e por isso por esta linhagem de pensamento, eu falo para você particularmente, uma das coisas que Deus revelou, Jesus se revela a João, é porque Jesus, uma certa feita, me dá a entender isso, porque Jesus, certa feita, falou que não joga pérolas aos porcos. Então, Deus não vai dar palavra para quem não vai fazer uso da palavra. Deus não vai dar revelação para quem não sabe fazer uso da revelação. E aqui nós vamos perceber, de primeira instância, que João era o que testificava de um Deus soberano. João era o que testificava de um Jesus sobre todos os nomes. Ou seja, sem ele, nada vocês vão poder fazer. E o que eu aprendo no livro de Apocalipse, que nas primeiras etapas, quando nós vamos fazer uma análise, você vai ver que é uma revelação de Jesus Cristo, é uma revelação de Jesus Cristo que passa para que João escreve. E você percebe que no versículo 2 diz assim, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo que tem visto. Ou seja, João, ele era testemunho vivo. João era testemunho vivo do que ele tinha presenciado com Jesus e o que a vida, o que Jesus naquela hora estava fazendo para ele, ou seja, enviando o anjo para revelar a sua revelação ou palavra. E aqui no versículo 3 vai dizer assim, olha, bem-aventurado aquele que lê. Quem está lendo comigo aí? Você está lendo? Bem-aventurado. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia. Quem é que está ouvindo a palavra desta profecia? Nós. Então você ouvintes, você é um bem-aventurado. Aqueles que a ouvem, aqueles que a lêem, a Bíblia fala que é bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia e as guarda. As coisas que nela estão escritas, guarda, porque o fim está próximo, ou o tempo está próximo. No capítulo 2, no versículo 4, você vai perceber que João,
aqui, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e a paz seja convosco da parte daquele que é, e o que era, e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre dos mortos, é o príncipe dos reis da terra, é aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e a Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, até mesmo os que transpassaram, aqueles e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a impaciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que ele estava na ilha de Patmos, ou ilha chamada Pátimo. Quando nós vamos ver, ela é como se fosse uma ala prisional, a ilha de Patmos, um lugar como se fosse uma potência, onde não teria como as pessoas escaparem, provavelmente, esta ilha de Patmos. Então, um apoio prisional. Então lá ele estava preso. Ele estava preso. E na verdade ele não estava ali porque ele cometeu delito, porque ele roubou, porque ele matou, porque ele deixou pagar pensão. Viu? Ele não estava preso porque desrespeitou alguma lei, a não ser pregar o nome do Senhor Jesus e falar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus tem hora que desagrada a muitos. E na verdade João, ele punha Jesus como Deus. Ele pregava diretamente que Jesus era o que podia, aquele que veio, o que era e o que há de vir. Ele tinha essa visão. Nós vamos perceber que João é lançado na ilha de Patmos. É lançado na ilha de Patmos. Porém, lá um dia, mesmo na ilha de Patmos, quem sabe para João, a história dele tinha acabado. Falou: olha, agora eu já estou avançado na idade, eu estou prestes a morrer. Mas, mesmo lá, Jesus se levanta para falar com João. E a Bíblia fala no versículo 10, olha o testemunho de João: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro
e envie as 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésios, a Minas, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia e a Laodiceia, e virei-me para ver a voz quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais vi semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça era brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzentes, e como tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e das 7 castiçais de ouro. 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Esta palavra, quando João é revelada para que João escreve, nós vamos perceber que esta palavra, ele sempre coloca que ele era e o que era, o que era e o que há de vir. João consegue trazer na escrita o que Jesus revela para ele, que ele coloca ali que quando ele vira para trás, ele não aguentou sobre os pés, a autoridade era tão grande. Então João aí, irmão Divaldo, coloca o resplendor da glória de Jesus de uma forma sobrenatural, uma coisa que ele nunca tinha avistado antes. Nós vamos perceber que ele não se apresentou para João da mesma forma que ele apresentou quando estava com o corpo glorificado depois da sua ressurreição. Ele não apresenta da mesma forma, ele apresenta de uma forma mais gloriosa, que João não consegue ficar de pé. E Jesus dá aí uma palavra para ele e fala: olha, não temas, viu? Não tenha medo não, porque eu sou o alfa e o ômega. Ô irmão, João recebeu essa palavra do próprio Jesus. O alfa, na linguajar, alfa significava alfa e ômega. Alfa, a primeira palavra do alfabeto grego, e ômega, a última palavra do alfabeto grego. É como se fosse assim, olha, Jesus falando para João: João, eu sou de A, eu sou a Z.
Ou seja, depois daí não adianta tentar achar mais nada. Olha, eu sou o início e eu também sou o fim. Ele está dizendo que toda autoridade está sobre ele. E o que eu quero trazer aos seus corações em rápido período é que João, ele fala sobre várias coisas no livro de Apocalipse. Nós vamos perceber que ele fala 7 igrejas. Nós percebemos aí que a revelação do próprio versículo, aonde ele descreve lá os mistérios das 7 igrejas, que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro, são os anjos, as 7 estrelas são os anjos, os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Castiçais, provavelmente você já viu. Castiçais é como se fosse um lugar de colocar as lamparinas ou a vela que tem. E Jesus descreve a igreja como 7 castiçais. E descreve os anjos. Quem seriam os anjos da igreja, das 7 igrejas? Os anjos das 7 igrejas seriam os pastores das igrejas locais. Então, a representatividade, a igreja, ela tem a representatividade como castiçais. Então, todas as vezes que nós observamos, o castiçal, ela simboliza a igreja. E todas as vezes que nós olhamos lá, no versículo aqui, a 7 estrelas está representada pelos anjos da igreja, ou seja, os líderes, pastores da igreja. E é bem verdade que Jesus mostra para João o que iria acontecer, ou o que estava acontecendo. É bem verdade que eu não quero entrar aqui nos pormenores de cada carta, de cada tempo, mas o que eu quero trazer para você nesse primeiro tópico, que Jesus, na verdade, então ele faz uma revelação que ele era o que era e o que há de vir. Então ele coloca como uma autoridade, ou seja, ele é o começo e ele também é o fim. Então nós aprendemos sobre a majestade de Jesus, ou a autoridade de Jesus. Então, no contexto, e ponto. Não tinha ninguém maior, não tem ninguém maior. Ele é o início e ele também é o fim. E também nós vamos perceber no capítulo 1, versículo 4 em diante, nós vamos perceber nesse período a representatividade, como Jesus é soberano sobre os reis da terra, como Jesus é autoridade. A Bíblia diz que ele é o esposo e o cabeça da igreja. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, capítulo 5, versículo 5 de Apocalipse. A Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto, o sumo sacerdote. Ele é o rei e ele também é o juiz. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Então, a autoridade não tem como guerrear contra o soberano. A soberania não está sobre os reis da terra, a soberania está sobre Jesus. Então a soberania, João consegue escrever, passar, entender esta mensagem, esta revelação, e ele consegue no Apocalipse,
ele consegue entender que o que era, o que há de vir, como Cristo age através da igreja, ele consegue passar uma mensagem. Quando fala revelação, é a mensagem. Revelação é o que aquilo está revelado. A Bíblia, na verdade, tudo que está na Bíblia, ela é uma revelação, não está nada oculto. Oculto quando eu e você não busca. E uma coisa que nós percebemos, nós vamos perceber que aqui no livro de Apocalipse, ele vai mostrar como a relação de Cristo e a igreja, o propósito de Cristo e a igreja. Qual é o propósito de Cristo e a igreja? Que ele foi, e do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja. E é no livro de Apocalipse que nós temos a menção que ele vai voltar. E é também no livro de Apocalipse, irmão Edivaldo, que vai falar sobre a grande tribulação, ou a tribulação. É no livro de Apocalipse que vai falar sobre o reinar milenar. É no livro de Apocalipse que também trata-se da eternidade. Isso tudo está sobre o livro de Apocalipse. Um dia nós vamos entrar mais pautado, porque não é essa a nossa visão hoje. A nossa visão hoje é para você saber mais ou menos aonde, qual livro está escrito as coisas. Então, sobre o reinado milenar, então está no livro de Apocalipse. Sobre a grande tribulação, está no livro de Apocalipse. Sobre a eternidade, tem no livro de Apocalipse. Sobre a ação de Jesus com a vida da igreja, a preocupação de Jesus comigo, com você, no livro de Apocalipse. Então, isso tudo está no livro de Apocalipse. É claro que nós vamos estudar um outro dia, para nós entendermos mais profundo, viu? Então, nós entendemos então que é no livro de Apocalipse que fala da grande tribulação, é no livro de Apocalipse que fala sobre a eternidade, mas nós entendemos também que é no livro de Apocalipse que mostra Jesus soberano sobre todas as coisas. Então esse é o motivo da igreja glorificar o Senhor. Esse é o motivo de mim e de você estar glorificando ao Senhor. Olha, o João, quando vai escrever o livro, ele coloca lá, olha, ele coloca lá: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que escuta. Ô irmão, então nós estamos aqui escutando sobre as coisas que vão acontecer no futuro, viu? Mas para quê, pastor? Para mim deixar eu de cabelo em pé, com medo das coisas vindouras? Não, irmão, nós sabemos que tudo isso está para acontecer. Tem muitas coisas que está para acontecer. Olha, irmão, eu vou fazer aqui uma visão bem rápida para você. Um dia, Jesus vai arrebatar a igreja, viu? Quando Jesus tirar a igreja da terra, nós vamos para as bodas do Cordeiro, para o tribunal de Cristo. Nós vamos estar com Cristo, para ser servido por Ele, para ser galardoado por Ele. Mas enquanto isso, quem não subiu com a igreja, ou melhor, quem não subiu com Jesus, levado pelo Espírito Santo, viu? Vai ficar aqui na terra para a grande tribulação. E quando iniciará essa grande tribulação? Nós vamos estudar isso mais profundo. Essa grande tribulação iniciará quando Jesus tirar a igreja da terra. A igreja será tirada. Ah, pastor, mas se eu ver que fulano foi e eu não fui? Irmão, azar de quem ficou, porque vai ter que dar a sua vida em prol da sua própria vida. Porque hoje o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mas justificado, intercedido pelo próprio Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo, ele intercede as suas orações, mesmo com gemidos inexprimíveis, a sua oração é transformada para Deus. Porém vai chegar dias que não vai adiantar você chorar.
Não vai adiantar você clamar ao Senhor, porque você vai ter que fazer tudo sozinho. Hoje tem o Espírito Santo, nós reclamamos ainda. Hoje tem o Espírito Santo que lembra, olha, hoje tem culto. Mas naquele dia você vai lembrar e vai chorar, porque olha, eu pude ter essa oportunidade e não abracei esta oportunidade. Espero que eu e você suba com Jesus ao tocar da trombeta, a hora que Jesus tocar a trombeta. E na verdade o livro de Apocalipse, ele vem com grandes simbologias, grandes símbolos. E uma coisa que eu quero descrever bem rápido, que está no livro de Apocalipse, está falando sobre a grande tribulação, fala sobre a falsa paz, aonde uma besta se levantará. Alguém vai se levantar prometendo uma falsa aliança. Isso vai durar mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio de falsa paz. Depois da falsa paz vai ser a terrível tribulação. A besta, na verdade, vai se manifestar, e o crente, a pessoa que ela quiser servir a Deus, a pessoa que quiser agora dar a sua vida pela vida de Cristo, para o direito da salvação, para ser salvo, porque a segunda, eu posso dizer que é uma segunda oportunidade Deus vai dar para a humanidade, principalmente para aqueles que Ele veio para o que era seus e os seus não receberam, principalmente para eles, porque, irmão, Deus não abre mão dos seus, e é bem verdade que no vale vai acontecer também. Tudo isso está relatado no livro de Apocalipse, que vai chegar a hora que a pessoa vai procurar a morte, porém não vai encontrar. A pessoa vai querer se matar, porém a morte ele não vai achar. Vai tentar suicidar, mas a morte não vai, porque a angústia, o tempo vai ser tão difícil, que vai ser quase impossível passar nessa grande tribulação. Porém, aqueles que passarem, aqueles que conseguirem, sem a marca, quem lembra daquela história da marca da besta, na testa ou na mão direita, aquele que conseguir passar, sem ter um vínculo, sem fazer um conluio, sem ter as marcas da besta sobre a vida, Jesus vai descer com o seu exército, possivelmente a igreja do Senhor, agora sendo sacerdócio santo, apresentando, juntamente com um exército, nós vamos descer no vale do Armagedon com Cristo, aonde Cristo vencerá a besta. Estou fazendo aqui um resumo bem panorâmico sobre o livro de Apocalipse. Cristo vai descer sobre o vale do Mergido, que dá-se então o Armagedon, aonde vai se cumprir aquele versículo dizendo: eu sou a porta, porque Jesus vai colocar como se fosse colocar um pé sobre um vale, um monte e outro monte, e ali aqueles que saíram da grande tribulação vão ter que passar por Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém entra no reino de Deus, ninguém entra no reino de Jesus se não passar por Jesus. Jesus é a porta. Toda língua, todo joelho, todo homem vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele é o princípio e Ele também é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E é no livro de Apocalipse que trata sobre a grande besta, a grande prostituta. É no livro de Apocalipse que fala da onde ela vai se levantar. Nós vamos fazendo aí uma visão bem panorâmica hoje, por causa do horário já está indo. Uma visão bem panorâmica é no livro de Apocalipse,
que vai falar sobre a grande prostituta, a grande besta, né? Na verdade, quando nós vamos observar lá, irmão, não precisa ter muito entendimento para compreender isso. Desculpe você católico, você que é como simpatizante do catolicismo. Desculpe você que é simpatizante do catolicismo. Mas lá no capítulo 17, 16, 17, você vai perceber que o livro de Apocalipse fala sobre uma grande prostituta, que com ela prostituiu todos os reis da terra. E ela não coloca exceção. Ele não coloca ali exceção. Você vai perceber que a queda desta Babilônia, esta Babilônia, ela vai cair. E é bem verdade que a Bíblia diz que quem lê entenda. A Bíblia, na verdade, por que você vai ser bem-aventurado, irmão? Por que você, se você lê, irmão Carolyn, você vai ser bem-aventurado? Por que João, o anjo revelando a João aqui, fala: quem lê e quem ouve vai ser bem-aventurado? E as pratica, porque se eu praticar aquilo que está escrito aqui, irmão, as bênçãos do Senhor vai vir sobre mim, não vai vir malignidade. Eu não vou ficar aqui esperando para a grande tribulação, eu não vou aqui ficar esperando para mim ser julgado, viu? Com a grande prostituta. Por quê? Porque eu vou com Cristo. E eu quero trazer aqui uma palavra bem simplória. Bem simplória. Quero tentar passar aqui uma visão panorâmica sobre as 7 igrejas, né? São 7 igrejas, cada uma agia de um jeito, e Jesus precisava cuidar de cada uma. E é bem verdade que quando nós vamos analisar um pouquinho de cada igreja, nós temos no meio de cada denominação. E o que eu quero trazer, bem singelo, eu sei que o texto eu não quero aprofundar hoje, eu quero deixar mesmo você com uma visão panorâmica mesmo. Então eu vou falar sobre as 7 igrejas. Então vai falar lá o que Jesus falou para as 7 igrejas. Não vou entrar no que Jesus falou para as 7 igrejas, tá? Eu quero falar aqui sobre... No livro de Apocalipse se usou muita simbologia. O número 7, por exemplo, foi usado várias vezes. E nós entendemos, muitos entendem por aí, que o número 7 é o 7 da perfeição, viu? Porque o próprio anjo aqui, ele usa várias vezes para João, mostrando para João naquela revelação, ele é mostrado várias vezes. Mas o que é interessante, irmão? É interessante que no capítulo 2, do versículo 1, você vai perceber já que Jesus é o cabeça da igreja. Nós vamos perceber que Jesus era a autoridade. Jesus é o que podia. Jesus é o que podia. Uma coisa necessária nós observar que os símbolos são bastante referências, ou são em bastantes eventos no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, foram usados várias vezes. E também o relato do juízo divino e de conflito que atinge todo mundo sempre está na linguagem dos homens, tanto do Velho Testamento, tanto do Novo, tanto na nossa época. Essas coisas são bastante usadas. Conflitos.
Onde é que não teve conflito? No livro de Apocalipse vai falar um pouco sobre esse conflito. E foi ordenado a João a escrever as coisas, passando as coisas que tem visto. E aonde ele estava? Na ilha de Patmos. As coisas que são e as que hão de vir. Então, João descrevia as coisas do acontecimento da época e a que hão de acontecer. Engraçado, irmão. O Apocalipse ele é tão real, ele é tão presente, que quando nós vamos estudar Apocalipse, nós vamos ver que as coisas é que são e as que hão de vir. Nós vamos perceber que o livro de Apocalipse, ou a Bíblia Sagrada, ela é um livro sempre presente. É a que são e a que hão de vir. Por isso que ela alcança tanta gente, porque ela pega nós em episódio, seja ela mundial, seja ela particular, ela vai pegar nós sempre em conflito. Então, uma das mensagens principais do livro de Apocalipse, que eu quero deixar, não quero deixar o Apocalipse como você está acostumado a ver. Ah, pastor, eu queria ver sobre o fim do mundo, sobre Gog e Magog, eu queria saber sobre o Armagedon, sobre o reino milenar, que vai ser de 1000 anos. É claro que nós vamos aprofundar sobre isso. Ah, pastor, eu queria saber do juízo final. Deixa eu dizer uma coisa. Se nós vai ter que passar pela grande tribulação, nós não, as pessoas vão ter que passar pela grande tribulação, para acontecer o Armagedon, para vir o reinado de Cristo. O reinado de Cristo é 1000 anos. Viu? Viu o Gog e Magog, depois o trono branco, que é o juízo final. Irmão, isso, embora nós temos que lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então, isso pode acontecer dentro de um dia, né? Mas pode acontecer também dentro de 1000 anos. Mas o reino milenar é 1000 anos. Se é reino milenar, irmão, nós vamos viver lá no milenar. Mas para nós viver lá no reino milenar, possivelmente nós vamos estar na Nova Jerusalém. Qual é a Nova Jerusalém? Aonde o Apocalipse fala também. Aquela que de dia vai descer sobre Jerusalém, viu? E de noite vai subir para a mansão celestial, ou seja, para Jerusalém celestial. Então essa Jerusalém, quando será descida, para que nós alcance isso, nós temos que passar nesse período agora. Qual é o período nosso? As que são. Qual é a que são? Presente. E tem coisas que nós vamos presenciar que há de vir, mas nem tudo, irmão, nós vamos viver em corpo e carne. Tem coisas que nós vamos viver como eu não vou dizer seres angelicais, mas eu vou falar para você que nós vamos ser um exército celestial, que onde Jesus Cristo estiver, nós vamos estar também. Vai se cumprir o versículo, ele vai dizer: olha, onde eu levarei para vós, para mim mesmo, e aonde eu estiver, vós vai estar também. E esse dia vai se cumprir. Só que até que lá aconteça, eu preciso cuidar das coisas que são. Quais as coisas que são? As coisas que estão acontecendo, as coisas que estão hoje presentes. A palavra de Deus, ela é presente, e ela cuida de você hoje. A palavra de Deus, ela é presente, e ela cuida de você amanhã. A palavra do Senhor, ela é presente. Essa visão panorâmica para a sua vida, do livro de Apocalipse. Irmão, nós temos que se cuidar, porque Jesus é o cabeça da igreja. Você pode falar glória a Deus? Jesus é o cabeça da igreja, glória a Deus. Porém, se eu não fizer conforme está escrito a palavra e seguir a vontade dele, eu estou fora da direção de Jesus, eu estou fora da igreja.
Eu só estou em Cristo se eu estou cumprindo a sua vontade. As coisas de Deus vai ser na minha vida se eu estiver fazendo a vontade de Deus. Ou seja, você vai ser um bem-aventurado, você vai ser um abençoado, você vai ser uma abençoada se você fizer conforme a vontade do seu cabeça. Se você não anda conforme a sua cabeça, tem muitos que dizem um ditado que quando o corpo, a cabeça não pensa, o corpo padece. Irmão, a cabeça nossa, ela pensa. A cabeça nossa, ela direciona. Agora tem pessoas que querem andar sem cabeça. Sem cabeça não se anda, irmão. Não tem como andar sem uma visão de um mestre. Sem você saber se as palavras de Deus não cumprir na sua vida, ou não estiver sendo cumprida na sua vida. Sem você saber, você não está sendo igreja. Porque a igreja, o cabeça é Cristo. Mas se você estiver andando em outra direção, você está andando embaixo de outra cabeça. É a cabeça do inimigo das nossas vidas. E eu quero chamar você aqui, irmão, para o livro de Apocalipse. Uma retratação, ou seja, uma revelação de Deus aos homens. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele tem autoridade, ele tem um poder sobre a mão dele. Viu? Ele tem autoridade sobre a igreja de Deus. E eu e você precisamos andar debaixo da autoridade de Jesus. E quem é, irmão, hoje? Quem é que direciona você para um caminho de segurança? Quem é que direciona você hoje para que a sua história pode mudar? Uma coisa é engraçada, eu estou falando em linguagem simples, já quero terminar minha linguagem simples, pois eu quero marcar um dia específico para o Apocalipse. Não dá para estudar um dia, olha, irmão, um dia inteiro ainda é pouco. Um dia inteiro ainda é pouco. Essa visão panorâmica que você está tendo, tudo isso que eu estou falando, olha, irmão, desde morte, fugir de você, da pessoa, e ele não conseguir morrer, está no Apocalipse. Vai falar sobre aquele que vai, aquele anticristo, que vai se levantar. Deixa eu falar do anticristo. O anticristo vai se levantar, ele vai se levantar contra tudo que é Deus. Primeira coisa que vai acontecer, esse possivelmente a igreja vai ver. Esse possivelmente a igreja vai ver. O anticristo que se levanta contra tudo que é Deus. Tem pessoas que estão achando que ele vai levantar contra a igreja e a Assembleia de Deus. Tem pessoas que estão achando que ele vai se levantar contra a igreja católica. Tem pessoas que acham que ele vai se levantar contra o candomblé, a umbanda, somente. Não, perdão, só contra os cristãos. Não, irmão, ele vai se levantar contra tudo que é Deus. Eu adiantei minha linhagem de pensamento aqui, o computador está um pouquinho avançado. Irmão, seja espírita, seja kardecista, seja da Assembleia de Deus, seja do Buda, tudo que se levanta e acredita num Deus, esse anticristo vai se levantar contra isso. Vai levantar contra a proibição. Possivelmente esse anticristo vai se levantar como um ateu, uma pessoa que não acredita, ou um filósofo, ou um comunista que não acredita em Deus. Irmão, não estou dizendo que é. Não estou dizendo que é. Olha para o Oriente aí. Olha que está se levantando pessoas comunistas, ditadores, né? Ditadores, e já estão derribando igrejas por aí, colocando igrejas, e não é só a igreja cristã que denomina pentecostal ou não pentecostal, tradicional, evangélico, não. Irmão, está levantando contra a igreja católica, contra. Por quê? Porque ele vai se levantar contra tudo que é Deus. Então, este anticristo, é aí que eu quero que você olhe.
nós temos que ficar esperto, de olho, é aí. Irmão, quem lê que entenda, que nós precisamos ficar onde? Preocupado com isso? Nós temos que ficar preocupados com isso? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. A convicção nossa é ficar que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. E lá no capítulo 22, para nós terminar, no capítulo 22, para nós terminar, viu? A nossa visão panorâmica. E mostrou-me um rio puro, como da água da vida, clara como de cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, e de um lado a outro, de um a outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz fruto, dando seus frutos no mês, e as folhas não caem, e as árvores são para a saúde da nação. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e aquele que estará o trono de Deus e do Cordeiro e dos seus servos e os servirão. Verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada e nem luz, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para sempre. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus do santo profeta, enviou seus anjos para mostrar ao seu servo as coisas que breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, visto, prostrei aos teus pés. O anjo que mais mostrava para o adorar, e disse: olha, não façais tal coisa, porque eu sou conservo teu e teu irmão, mas os profetas dos que guardam a palavra deste livro adoram a Deus. E disse: não segue a palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, justifique-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico de todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar essas coisas, Deus fará sobre eles pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras deste livro, da profecia, Deus tirará parte da árvore, parte da vida, do livro da vida,
e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Amado, uma coisa que eu quero fazer menção nesta reflexão bem rápida do livro de Apocalipse, é no livro de Apocalipse que também a igreja aparece como a noiva do Cordeiro, como uma noiva que vai estar com o seu Senhor. Embora em outros textos nós vamos observar que nós vamos ser chamados de filho, mas deixa eu te falar uma coisa: o filho não pode entrar aonde a esposa pode entrar. O filho, ele pode estar na casa, usufruir da mesma bênção, mas ele não pode estar onde seu Senhor está. A igreja é a noiva de Deus, ou de Jesus. Ela é a noiva de Jesus, e brevemente Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Irmão, aonde Jesus estiver, nós vamos estar também. Olha, irmão, nós fomos classificados de noivo. Por quê, irmão? Porque aonde Jesus estiver, nós vamos estar com Ele. Quando? Quanto tempo? Quanto tempo nós vamos ficar com Jesus? A Bíblia diz que nós vamos ficar com Ele para sempre. Aleluia. Esta é a esperança da igreja. Por isso que Paulo diz: morrer para mim é ganho, né? É assim como que é? Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Tem hora que os versículos vai saindo da mente, né? Glória a Deus. Irmão, não perca a sua chance. Você que está longe de Jesus por algum motivo, está longe de Jesus,